Então tá, obrigado Alexandre, e acho que na tua fala aí inicial eu me sinto completamente contemplado, né, o que nós estamos fazendo aqui, que tipo de, qual a natureza dessas nossas falas aqui hoje, e eu espero que haja alguma intersecção entre as duas falas, porque até eu vou falar um pouquinho, talvez não tanto quanto eu deveria, sobre agência. E, e e além do mais, talvez elas se complementem, né? Eu vou falar das coisas mais sedentárias, você vai falar das coisas mais ativas, vamos dizer assim. Então, claro, jogos como objetos de reflexão filosófica. Eu dei esse título bem genérico, mas eu dividi a minha fala em duas partes. Mas o que eu estou mesmo interessado aqui é exemplificar como que a gente pode usar uma certa metodologia filosófica, análise conceitual, né, para falar sobre esse conceito de dissonância ludonarrativa, que é um conceito que surgiu na crítica dos videogames, mas que eu acho que tem um potencial muito grande. Né? Eu vou começar com uma apresentação do tema e um breve histórico das pesquisas acadêmicas sobre jogos, e depois eu entro então especificamente na dissonância ludonarrativa. Bom, então, como é que a gente pode pensar filosoficamente sobre os jogos? Será que a gente pode? Esse é um tema não muito convencional na academia, como o Alexandre já mencionou, muitas vezes não muito bem visto, não, as pessoas olham com certo preconceito que a gente possa falar seriamente, estudar seriamente, academicamente, jogos. Parece meio contraditório, né? Mas enfim, eu acho que a importância desses objetos enquanto objetos culturais é inegável e tem se tornado cada vez mais presente nas nossas vidas. Aqui eu vou falar predominantemente sobre jogos de tabuleiro, RPGs e jogos de videogame. Como eu falei, é o lado sedentário, né? Aliás, em português a gente tem uma vantagem que tem dois verbos, né? Tem o verbo jogar e tem o verbo brincar. Em várias línguas não existe essa distinção, então as coisas se confundem um pouco. Eu estou falando aqui sobre jogos, em particular, jogos que eu caracterizaria como sedentários. Aí. Bom, recentemente, isso é de o quê? Segunda-feira, surgiu essa notícia aqui que eu vi, essa crítica interessante do jogo Last of Us 2, né? Que gerou uma grande controvérsia aí em quem acompanha o meio dos videogames, porque tem uma personagem lésbica e, claro, o meio aí dos nerds é cheio de machismos e gerou todo um auê em torno disso. Mas vejam a contemporaneidade vamos dizer assim, a atualidade da coisa, né? Está se discutindo agora em um meio de divulgação relativamente popular aí, como que a gente tem que fazer crítica de videogames, né? Como é que deve se conceitualizar a crítica dos jogos. É, então, passando essa ideia do histórico, né? Vamos então para como que os jogos foram abordados historicamente na academia. O primeiro grande assim livro que nós temos é o Homo Ludens, do historiador holandês Huizinga, né? É bem famoso por apresentar a ideia do círculo mágico, né? A ideia de que o jogo acontece numa espécie de uma esfera dentro da qual valem as regras do jogo e as regras normais da convivência em sociedade ficam suspensas. Né? A gente há uma certa impermeabilidade dessa esfera, desse círculo mágico. O que acontece ali dentro fica ali dentro. Rivalidades que ocorrem dentro do círculo mágico não devem, ou não deveriam, ou não precisariam se estender para fora desse círculo. É claro, né, todo mundo que acompanha qualquer jogo com alguma seriedade sabe que as coisas são muito mais difíceis do que isso, né? As rivalidades saem do círculo mágico, sim. É, bom, tem aquela menção obrigatória a Wittgenstein, né? Quem é da filosofia e ouve falar em jogos, é óbvio que a primeira referência que pensa é Wittgenstein, as investigações, com a ideia de que é impossível definir o que é um jogo. O Wittgenstein, claro, ele tem um papel para esse exemplo dentro do sistema
sistema meio assistemático de filosofia dele, né? Quer dizer, ele usa isso como um exemplo de uma palavra que não tem um único significado, mas sim remete a uma certa semelhança de família, que, né, os jogos entre si eles guardam uma certa semelhança, não compartilham uma essência em comum. Essa linhagem, vamos dizer assim, de estudos a partir do Wittgenstein desemboca numa reflexão filosófica bastante interessante, que eu me interesso e acompanho também na filosofia da linguagem, sobre a relação entre regras, normatividade e, recentemente, a própria necessidade. Né? Aí no livro da Amy Thomason, que o grande Ítalo aí está no chat, está acompanhando, me mostrou esse livro e está para sair com agradecimento a ele, né? Que ajudou a revisar e a comentar. Bom, então tem essa linha, vamos dizer assim, de pesquisa sobre regras, normatividade e necessidade, que tem uma interface grande com a filosofia da linguagem. Mas não é por aí tanto que eu quero explorar os jogos. Né? Eu penso mais numa corrente, numa outra linhagem acadêmica, que está relacionada à discussão entre aí, o fim dos anos 90, fim da década de 1990 e o início dos anos 2000, entre os chamados narratologistas ou narratólogos e os chamados ludólogos ou ludologistas, que são pessoas desse lugar aí acadêmico que é estudos da cultura, media studies, né? Alguns departamentos têm algumas universidades têm departamento de media studies, mas a ideia é para os narratologistas, um jogo é uma narrativa. Um jogo, ele é um texto, e ele deve ser analisado com as ferramentas metodológicas dos textos, que a gente analisa textos. A Janet Murray, que é essa senhora simpática, foi a pioneira dessa abordagem nesse livro chamado Hamlet on the Holodeck, o futuro da narrativa no ciberespaço, né? Um livro que se propõe a fazer coisas como análise do próprio Tetris enquanto texto. Vejam só, é uma coisa meio estranha de se falar, né? Mas ela consegue ver um texto no Tetris, como se isso fosse algo sobre, digamos, o capitalismo e a urgência que a produtividade nos impõe, etc, etc. Que você tem que ir encaixando as coisas ali tudo e não dá tempo porque vai vindo as peças cada vez mais rápido e assim por diante. Em oposição a essa abordagem, surgiu o que se chamou de ludologistas, né, ou ludólogos. Aí os radicais, claro, gregos, né, ludo, jogo, e logos, estudo. Mas a ideia é que os jogos eles têm que ser estudados como uma coisa, um objeto sui generis, como algo distinto das narrativas. Jogos não são textos. O pioneiro aí da ludologia é o Frasca, Gonçalo Frasca, e o que ele diz é que jogos e narrativas são ontologicamente distintos, são coisas... são espécies de coisas diferentes. Um jogo pode produzir narrativas, mas não é ele próprio uma narrativa. Quer dizer, a narrativa é algo que emerge ex post facto, a gente poderia dizer, do jogo. Né? Você joga, daí você pode contar o que aconteceu, mas dificilmente você pode dizer que há algo pré-escrito ou pré-determinado 100% num jogo. Senão perderia toda a graça do jogo, ele seria um livro. Né? Bom, daí, num avanço nessa, vamos dizer assim, num momento mais conciliatório desse debate, em 2009, por exemplo, um cara como Tavenor escreve esse livro no qual ele tenta dizer, bom, talvez narrativa é um termo ruim, vamos ficar com ficção. E eu acho essa ideia bastante acertada. Né? O que os jogos têm é ficção, não necessariamente narrativas, né? Mas ficção acho que é apropriado. E aí surge a ideia de que os jogos são ficções interativas, né? ou seja, você tem um certo grau de interatividade. Eu penso que isso acontece numa espécie de contínuo, né? Quem acompanha jogos aí, quem teve a ideia de jogar uma visual novel sabe que as coisas não são tão diferentes de você ficar assistindo um desenho animado ou ler uma história parada, sei lá, no seu computador, em slides de PowerPoint, sei lá, né? Então são jogos, entre aspas, pouquíssimo interativos. Você praticamente só faz uma ou duas ou três escolhas ao longo do jogo inteiro.
E num outro lado desse contínuo, você tem jogos absolutamente abertos, né? Coisas como Minecraft, coisas como assim, os jogos sandbox, vamos dizer assim, que não te dão nada pré-construído. Você literalmente constrói tudo do zero. No caso do Garry's Mod, inclusive o próprio mundo, né? E as regras, etc. A gravidade, etc, etc. Então, a gente teria, vamos dizer assim, falar narrativa em oposto a jogo, me parece que a gente está falando sobre esse espectro, né, que tem a ver com interatividade no fim. Né? Você pode ter jogos, entre aspas, pouquíssimo interativos e coisas que a gente mais propriamente chamaria de jogos, bastante interativos, com narrativas emergentes. Né? Você narra em retrospecto o que você fez. Bom, então acho que é isso, né? Você pode substituir o termo narrativa por conteúdo ficcional. Acho que é bacana essa proposta. E ao longo daqui, ao longo dessa fala, eu vou usar conteúdo ficcional. Bom, tem também estudos mais recentes, né, que eu estou trabalhando num artigo sobre isso agora, de uma orientação que eu fiz lá no mestrado interdisciplinar em Erechim, que é sobre a questão da identidade e gênero nos jogos, né? Os jogos, eles colocam avatares para a gente encarnar, vamos dizer assim, no cenário do jogo, no mundo do jogo. E isso acontece com uma certa, vamos dizer assim, há possibilidade da gente pensar relações de identificação, né, nesse caso. Identidade e identificação entre pessoa, jogador e avatar, né? Então tem bastante estudos, na maioria das vezes feitos através de entrevistas, né, estudos empíricos, falando sobre como se dá as relações de representatividade, né? Por exemplo, esse livro aqui, da Adrienne Shaw, ela ficou bastante famoso por causa disso, né? Ela discute representatividade nos jogos, tendo feito entrevistas, né, com pessoas de grupos étnicos e de identificação de gênero e sexualidade muito diversos. Bom, então, e dentro, assim, para finalizar essa parte de histórico, a meu ver, o melhor artigo já escrito sobre jogos é esse, não vai aparecer ali, mas enfim, tem aqui. Esse Nguyen, que é um cara da epistemologia social, é um cara que ficou famoso esses tempos atrás, né? Inclusive eu já mencionei ele na outra palestra sobre fake news, que estava com o Alexandre também. Ele ficou famoso por um texto sobre fake news, e ele também é um cara, a meu ver, um dos autores mais interessantes que estão aí escrevendo na filosofia sobre jogos. Nesse artigo, ele inclusive tem uma parte lá sobre filosofia do esporte. Uma parte que ele resenha como é que está sendo os estudos acadêmicos dos jogos a partir da filosofia do esporte. Então, se alguém quiser ter um belo panorama sobre essa literatura toda, eu recomendo esse artigo. Recentemente ele publicou um livro, esse livro se chama... eu ainda não consegui botar as mãos nele, não, essa aqui não é a minha mão, nem as mãos no PDF também não consegui botar, mas esse livro é a ideia é de que a gente tem que encarar os jogos como a arte da agência. A arte cujo objeto de contemplação artística é a ação e a agência. Eu acho essa ideia muito bacana e, assim, uma sacada excelente para a gente pensar jogos. Porque, bom, e quais seriam outros exemplos, né, de artes da agência? Bom, seriam coisas como as pessoas que escalam, fazem, né, escalada por hobby, talvez até artes marciais, né? São aquelas coisas, bom, culinária, são aquelas coisas cujo valor, aquelas atividades cujo valor está na contemplação da beleza da ação, né? A dança, não a dança profissional, mas a dança que você faz, que você, né, digamos, você vai lá num clube e você dança, e você gosta de dançar e olhar as outras pessoas dançando. É a beleza dos teus próprios movimentos, do teu próprio corpo, a beleza das tuas próprias ações. No caso dos jogos, a gente vê isso muito. Aqui era para ser um GIF, então, enfim, infelizmente não vai ter animação, mas esse é um jogo
no qual acontece exatamente isso. É um jogo The Messenger, eu recomendo quem não conhece. Você é um ninja, então a beleza dos teus movimentos é o que assim te motiva muito a entrar no jogo e a querer passar as fases e tal. Porque a beleza das piruetas, da corrida, do salto duplo e dos ataques que você dá é o que realmente te traz para o jogo, né? Então vamos ficar com essa ideia de arte da ação. Bom, então agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre esse conceito de dissonância ludonarrativa. Só para fechar então essa parte, quero ficar com arte da ação e quero ficar com conteúdo ficcional, né? Esses dois conceitos são interessantes para o que se segue. Bom, eu queria pensar então essa ideia de dissonância ludonarrativa. O que é isso? Em 2007, foi esse cara, o Clint Hawking, ele publicou num blog a ideia de que o jogo BioShock, na época era novidade, hoje já é um joguinho com sua idade, tinha uma coisa chamada dissonância ludonarrativa. Qual é o problema? O problema é que as ações que você faz no jogo não... mecanicamente, né, aquilo que o seu avatar, o seu personagem faz no jogo, não bate, não fecha com a história que o jogo está querendo contar. Em particular, você tem essas personagens aqui, as Little Sisters, que você tem que coletar almas delas, né? E isso faz com que você pode escolher, né, entre resgatar ou coletar, né? E isso, dependendo do que você faz, o seu personagem progride, fica mais forte ou não. Coletar, ser malvado, ser egoísta, mecanicamente é melhor para o personagem do que resgatar. Com isso, segundo o Clint Hawking, você tem um conflito de dois contratos nesse jogo. Você tem uma espécie de um contrato lúdico que diz, mecanicamente, seja egoísta e você vai progredir, versus um contrato narrativo, que diz algo do tipo, seja altruísta e você vai progredir. A história do jogo é sobre ser altruísta. E a história contada pelas mecânicas, vamos dizer assim, é a história para você ser egoísta. Então, uma definição, esse conceito circulou, ficou bastante popular, e uma definição simples dada para ele é: dissonância ludonarrativa ocorre quando o gameplay, a mecânica, contradiz a história que o jogo está querendo contar. Bom, minha tese é de que isso acontece também em jogos como jogos de tabuleiro e RPGs, tá? Eu vou trazer um exemplo de jogo de tabuleiro, mas se alguém quiser eu posso mencionar qual é o RPG no qual eu acho que isso acontece. O jogo de tabuleiro que eu trouxe é Tobago. Tobago é um jogo de descoberta e dedução baseado na busca por um tesouro, ou por tesouros, né? Tesouros. Os jogadores estão numa ilha, esse tabuleiro representa uma ilha, e você tem que descobrir, através de umas pistas, onde que o tesouro está, onde que os tesouros estão. Esses cubinhos aqui representam possibilidades de onde o tesouro pode estar. Tem alguém que está com o áudio aberto aí? Bom, esses cubinhos então representam as possibilidades de onde o tesouro pode estar. Com essas cartas, os jogadores vão colocando pistas, vamos dizer assim, de que o tesouro preto não está ao lado de uma cabana. Ele está a 2 espaços do mar. Ele não está na maior floresta. Ele está na maior montanha. E com isso vai sendo feita uma espécie de dedução por eliminação, até que se chega a um único local onde o tesouro pode estar, e é ali que quem desenterra aquele tesouro pode ganhar daí as moedinhas do jogo. Quer dizer, na verdade, todo mundo que contribuiu com pistas, né, esses marcadores aqui são dos jogadores, todo mundo que contribuiu com pistas acaba podendo ter fazer uma fila aí na distribuição desse prêmio. Enfim, qual é o problema que eu vejo? O problema é que você não descobre, certo?
de fato onde está o tesouro. Você inventa onde está o tesouro, né? Nesse jogo, Tobago. Não é como no Detetive, ou Clue, ou variantes, né, desse jogo, que você, no início do jogo, tem alguém que é o assassino, alguém que é uma arma, sei lá, local em que foi cometido o crime, esconde as cartinhas no envelope e esse envelope só vai ser revelado no fim do jogo, que efetivamente você descobre. Não. Em Tobago você inventa. Porque o jogador pode escolher qual carta ele vai botar. Ele consegue manipular onde está o tesouro. Eu acho que isso é um caso de dissonância ludonarrativa, mas eu vou explicar por quê. Então, proposta teórica, proposta conceitual aqui. A separação entre mecânicas e conteúdo ficcional não pode ser varrida para debaixo da tapete, porque é isso que um jogo é. Isso é um ponto que eu tenho em relação à crítica dos jogos, que tem várias pessoas que argumentam que você não pode falar em dissonância ludonarrativa porque não é assim que se analisa e tal. Existe um movimento de desintelectualização da crítica dos jogos, como a gente vê por tudo. Desintelectualização do mundo, né? A gente está vendo isso. Nos jogos não é diferente. Mas enfim, o que eu quero dizer é que um jogo é isso. É um conjunto de regras que implementa certas mecânicas e essas mecânicas evocam, metaforicamente, um certo conteúdo ficcional. Né? Os jogos que me interessam, esses RPGs, esses jogos de tabuleiro e esses jogos de videogame, fazem isso. Tá? Então a gente poderia pensar nesse quadro. São mecânicas que metaforicamente evocam um certo conteúdo ficcional. E isso às vezes está presente nos próprios componentes do jogo, né? Aí que está uma carta de Magic, eu falei para o pessoal lá do grupo de Magic que eu ia trazer um exemplo, tá aqui. Né? Às vezes, num próprio elemento do jogo, você tem as duas coisas coexistindo, né? Coisas como Martelo do Colosso, o nome da carta, a ilustração, o que ele representa no mundo do jogo, e um certo flavor text, aqui uma certa peça de ficção que ilustra um certo contexto que tem a ver com aquela carta, são elementos do conteúdo ficcional. O custo em mana para baixar, o tipo de carta que é e as regras associadas à carta são elementos mecânicos, são elementos da ordem do ludológico, né? Então, e a gente pode pensar relações causais que acontecem entre essas duas coisas ao longo do jogo. E com isso a gente pode pensar categorias de jogos também, né? Veja, eu tenho por exemplo, um jogo abstrato, como xadrez, Go, damas. Você não tem conteúdo ficcional nenhum, ou o conteúdo ficcional original que existia se perdeu no tempo, de modo que agora ele é subdeterminado. Né, para usar um linguajar da filosofia da ciência, o conteúdo ficcional é subdeterminado pelas mecânicas. Eles podem ser qualquer coisa, eles podem ser jogos sobre qualquer coisa. Agora, eu posso ter um jogo no qual o conteúdo ficcional é, por assim dizer, epifenomênico. Você tem mecânicas que vão rodando e elas vão produzindo certo conteúdo ficcional de forma emergente e você, a partir dali, se você quiser, você presta atenção na história, se você não quiser, você pode meio que ignorar e tal. Né? A maioria dos jogos de tabuleiro hoje, os contemporâneos, se enquadram nessa categoria, eu diria. Que o próprio Magic, né? Se você quiser, você não precisa dar bola porque está acontecendo do ponto de vista ficcional num jogo de Magic. Supostamente é sobre dois magos duelando, mas às vezes você nem. Né, você esquece isso. Mas tudo bem, tem um conteúdo ficcional ali que você poderia, em tese, transformar numa narrativa. Bom, e a gente poderia falar numa terceira categoria, se alguém prestou atenção, eu estou usando termos da filosofia da mente agora, né? Jogos epifenomênicos antes, agora jogos com causação descendente. É quando o jogo acontece predominantemente no nível do conteúdo ficcional e às vezes desce para fazer uma mecânica, desce para uma rolagem de dados que é reinterpretada para o conteúdo ficcional e assim por diante, né? E eu acho que a maioria dos RPGs se encaixa aqui. RPGs de mesa, né? Que você tem o jogo vai rolando ali e de vez em quando desce para uma mecânica. Bom,
É isso, assim, que eu acho que a gente, o grosso, né, do que eu tinha para fazer em termos de análise de conceitual é esse. Eu acho que vamos então ver como é que isso se aplica à dissonância ludonarrativa. Bom, eu diria que existe, a gente teria que definir uma espécie de um isomorfismo, né, uma espécie de uma mesma forma. Existiria então um isomorfismo entre mecânica e ficção, um isomorfismo mecânico-ficcional, veja que bonito, quando a forma de agência suscitada, evocada por uma mecânica, é em algum sentido semelhante à forma de agência do conteúdo ficcional que ela procura simular. Né? Então, por exemplo, num jogo como Settlers of Catan, você negocia abertamente com os outros jogadores para simular uma negociação que estaria ocorrendo no conteúdo ficcional. Então você tem um isomorfismo. A mecânica de negociação, ela está ela representa, ela evoca uma negociação que habita no conteúdo ficcional, né? Então, quando isso ocorre, as pessoas dizem, não, isso é bom, esse jogo é bom, esse jogo casa tema com mecânica, esse jogo, ele fecha, ele é bacana, né? Senão, às vezes, as pessoas, né, no mundo dos jogos de tabuleiros dizem, ah, não, o tema é colado a cuspe, o tema é mal, não adere à mecânica, né? Bom, e quando isso ocorre, então a gente teria esse descolamento mecânico-ficcional, ou seja, algo como dissonância ludonarrativa, né? Você tem o elemento mecânico que não tem um isomorfismo com o conteúdo ficcional que ele quer representar. Então, quer dizer, eu tenho um elemento mecânico que não corresponde ao elemento do conteúdo ficcional, né? Por exemplo, no caso do Tobago, a determinação da solução do mistério, a determinação de onde está o tesouro, estaria para a descoberta da solução do mistério. Mas a forma de agência, o que a gente faz quando a gente determina uma solução, é muito diferente do que a gente faz quando a gente descobre uma solução. Por isso que no Tobago eu diria que a gente sente essa dissonância ludonarrativa, porque a gente entende como formas de agência diferentes, que não casam. Bom, eu teria muito mais exemplos disso para falar, né? Se alguém quiser depois também a gente pode conversar. Mas basicamente é isso, né? É como se eu tivesse, então, aqui, bom, eu coloquei uma tarja na frente, mas é como se eu tivesse a mecânica inventar a solução do mistério, e o conteúdo ficcional descobrir a solução do mistério. Né? Como se essas coisas coabitassem no mesmo jogo, no mesmo elemento do jogo. Bom, eu espero que que esse exemplo seja um exemplo motivador aí, né? Se alguém quiser embarcar comigo nessas aventuras aí para escrever algo nesses termos. Eu ainda não transformei isso em artigo, mas eu pretendo em algum momento, né? E fica o convite aí também para pensar essas coisas. Sei que tem um pessoal também, né, um grupo aqui vinculado à filosofia que já está pensando as relações entre RPG e filosofia, RPG e ensino. E eu acho que esse tipo de abordagem que eu ilustro aqui é o que me interessa, assim, é a interface entre ontologia, metafísica dos jogos, trazendo pitadas da epistemologia que a gente já leu, mas que isso tem uma ponta lá na estética. Então, eu espero que a minha abordagem tenha sido razoavelmente interdisciplinar e consiga ilustrar o que é possível fazer em termos de análise dos jogos. Tá? Beleza, gente? É isso, então.